Eu sou a Márcia Cristófoli e esse é o nosso novo Fala Mercado. Como vocês já sabem, toda semana nós temos 2 convidados novos. E a lógica aqui é o seguinte, nós temos um responsável pela entrevista, ou seja, o condutor desta conversa, e o sabatinado da vez. Então esses convidados vão sempre falar sobre o universo da comunicação e das tendências. Hoje eu tenho aqui do meu lado a Gabriela Bordache, fundadora e diretora da Terra Studio, e o Thiago Ribeiro, CEO do South Summit Brasil. Antes de dar para eles a palavra, eu vou contar um pouquinho melhor de quem eles são e por que eles estão aqui conosco para falar sobre isso. Eu faço questão de dizer, inclusive, que a Gabi é a nossa colunista do tema de inovação na coletiva.rádio, além de colaborar com a gente em conteúdos em texto, também no coletiva.net. Todos esses links vão ficar aqui disponíveis na descrição do vídeo. O Thiago Ribeiro, apesar de ser da inovação, ele é jornalista, com especialização em marketing e mestre em ciência da computação. Gente, como assim? Volta bem, eu tenho que explicar isso. Foi líder na implementação do projeto de dados abertos de Porto Alegre, iniciativa pioneira que buscou tornar a cidade mais conectada, inteligente, transparente e inovadora. Além de ser responsável pela discussão e implementação dos aspectos legais. Se tu me disser que fez direito, Thiago, eu vou embora. Não. Que garantiram a sustentabilidade desse trabalho. Mais de 20 anos de experiência em marketing e comunicação, ele também liderou projetos para grandes empresas como SBT, Grupo RBS, o Hub for All, sendo responsável atualmente pela direção brasileira de nos principais eventos e tecnologia da atualidade, que foi e é o South Summit. A Gabi Bordache, eu chamo de Gabi porque a gente é íntima, né? A Gabi Bordache é jornalista formada pela PUC, já atuou em veículos como SBT, TV Com, RBS TV como repórter, editora e apresentadora. Fez curso de especialização em documentário em Cuba. Sim, maravilhosa. Em 2015 se aventurou no empreendedorismo criativo e fundou a produtora de vídeo da Terra Studio, onde é diretora. Dirigiu projetos em parceria com o Grupo RBS, Gol Linhas Aéreas e Still the Look. É isso? Isso. Também é influenciadora digital, que aliás eu amo aquelas meninas, aquelas histórias de TT e Jojo, onde comunica principalmente sobre empreendedorismo e maternidade, não sei por que me identifico. E o assunto de hoje, para quem não entendeu ainda, é inovação. Agora é com vocês. Bom, já quero começar perguntando então pro Thiago. Thiago, é muito bom estar aqui, gente. Muito obrigada pelo convite. Essa tua trajetória que saiu do jornalismo para ir para inovação, como é que foi isso? Essa é uma boa pergunta, Gabi. Primeiro, eu também queria agradecer a Márcia, a vocês, o convite. Eu fico muito feliz de estar aqui. Eu tenho um carinho muito grande pela coletiva. Eu sempre que posso falo isso. Eu fui um leitor, sou um leitor assíduo, estou sempre olhando a coluna onde estão os meus colegas, meus amigos, a gente que fica um pouco fora do mercado, né? A coletiva sempre nos ajuda, né, a saber como é que estão as movimentações, saber as curiosidades e isso é muito bacana, é um serviço gigante que vocês prestam aí para a nossa comunidade do jornalismo, da publicidade, enfim, né? Isso é muito legal. Então eu fico muito à vontade de estar aqui hoje com vocês, ainda mais nesse projeto novo aí, tão especial, assim, tão bacana. Bom, Gabi, na verdade, isso é uma coisa que aconteceu meio ao natural, sabe? Eu sempre fui eu resolvi fazer jornalismo porque eu queria trabalhar em rádio, né? O meu pai era radialista, então o rádio sempre foi uma coisa muito presente na minha infância, assim. Meu pai dormia e acordava escutando rádio, eu era muito próximo disso. E acabei fazendo jornalismo, me formei, mas eu peguei bem a transição, né, desse boom tecnológico que a gente viveu e eu acabei me tornando quase que um heavy user, né, um apaixonado por esse mundo. E então a coisa começou a acontecer natural porque primeiro eu usava a tecnologia para minha atividade como jornalista. Eu me lembro quando eu trabalhava no Grupo RBS, por exemplo, devo ter feito talvez uma das primeiras transmissões que ao invés de usar um link por satélite, usou um canal de internet, um sinal de internet que a gente fazia pelo Skype, as transmissões ao vivo, né? Aí a gente, né, entrega um pouco a idade. A idade. E isso foi uma coisa que foi muito, muito natural mesmo, muito natural. E aí veio as redes sociais, eu acabei
né, aderindo muito a esse movimento e trabalhando com comunicação digital, com marketing político em determinado momento da minha carreira, né? E aí quando eu vi a mosca do empreendedorismo tinha me picado e aí não tinha mais volta, né? E aí eu percebi que esse mundo realmente me instigava, me motivava ao ponto de, né, eu decidi me aprofundar mais, estudar e fazer meu mestrado, inclusive, em ciência da computação. Né, fiz ali na Escola Politécnica da PUC, com o professor Rafael Plicadini, que é um maluco, né, porque imagina aceitar um jornalista fazer um Mas curso já tinha passado disso. por marketing antes? Já tinha passado pelo marketing antes, né? Eu fiz marketing quando eu trabalhava na RBS, inclusive. Né? Tive essa oportunidade aí, inclusive proporcionada pelo próprio grupo. Foi muito legal. E surgiu também de uma necessidade, porque às vezes eu chegava num determinado lugar para falar de tecnologia, e ficava, um jornalista falando de tecnologia, o pessoal... Tanto que na faculdade, ali no curso, o meu apelido entre os colegas era o jornalista. Né? Aí vocês imaginam, Todo né? mundo devia ter vindo de lá. Era assim o estranho no ninho total. Eu lembro de uma certa oportunidade, o professor que estava explicando pra gente uma atividade, uma disciplina que a gente fazia análise de algoritmos. Meu Deus. Eu nunca tinha visto, eu sabia que existia, conhecia e tal. Aí ele começou a fazer uma conta no quadro, que era uma coisa que ocupava o quadro inteiro, né? E ele explicou, eu nem vou dizer pra vocês que eu não entendi nada, né? Aí eu cheguei aí eu levantei a mão assim um pouco constrangido, porque eu era o cara que atrapalhava a aula, né? Aí eu disse, professor, eu não entendi. Daí, professor, mas como? Isso aqui é matemática básica. Eu disse, não, para tudo, professor. Matemática básica para mim... É isso. Não, matemática básica é somar, dividir, multiplicar e diminuir. Acabou. Avançando um pouquinho a percentual. Eu não consigo trabalhar sem uma calculadora do lado, mesmo que exista calculadora no... Eu tive que postar esses dias, não, era uma chuva de comentários, mas mesmo que tu tenha um Excel, eu também não domino o Excel, mas assim, uma calculadora é muito boa pra fazer os cálculos. Tem que ter. Claro, então foi muito assim, sabe? Foi uma coisa que aconteceu ao natural, assim, eu fui curtindo essa transição, mas eu diria pra vocês uma coisa que eu digo com muita frequência, né? Eu sou um cara que eu tenho o maior orgulho de ser jornalista, sabe? Embora hoje eu não esteja numa redação ou coisa do tipo, alguém pergunta, Thiago, o que tu faria hoje? Se tu fizesse lá, marcar o teu xizinho no vestibular, o que tu faria? Eu não tenho dúvida que eu faria jornalismo de novo. Porque foi o jornalismo... Porque eu não tenho essa certeza. Não, eu diria o seguinte, Márcia e Gabi, foi o jornalismo que me trouxe até aqui. Sim, sabe? sim. Foi o jornalismo que me moldou. Foi o jornalismo que me fez desenvolver determinadas habilidades. Né? Foi o jornalismo que me permitiu me apropriar rapidamente de um conteúdo e passar para uma outra pessoa, sabe? Então tem muitas coisas que realmente assim eu tenho muita ciência de que essa experiência com a comunicação, essa vivência, óbvio que tem um pouco de característica pessoal, tem um pouco, né, de outros elementos também, né? Mas foi uma transição muito natural, assim, e que foi muito bacana por isso, sabe? Não foi nada premeditado, não foi nada forçado, não foi uma imposição do mercado não, foi natural mesmo, e eu acho que tem sido, pelo menos até aqui, uma trajetória muito bacana. Tu fala isso, eu me lembro daquele discurso do Steve Jobs em Stanford, que a gente sempre tem que ligar os pontos do passado, né, e não do futuro, e é muito isso, assim, de a gente olhar pra trás e ver que tudo que a gente escolheu, todas as nossas escolhas nos moldaram. Mas tu falou de inovação e tecnologia, Thiago, mas a gente sabe que inovação não é apenas tecnologia, né? O que tu diria hoje, assim, o que tu pensa sobre inovação? Eu acho que esse ponto ele é bem importante, assim, porque a gente cada vez mais precisa fazer esse beabá. Sabe, às vezes as pessoas, a gente na redação, né, a gente diz assim, o que é a Dona Maria? Né? Eu lembro quando eu trabalhava no jornalismo diário, acho que era a Dona Maria de Bagé, tinha uma expressão que a gente usava, assim, que era a figura daquela pessoa que talvez tenha alguma dificuldade leiga, né? de entender algumas coisas, a gente teria que traduzir o máximo possível para que ela entendesse o que a gente estava querendo dizer, né? Eu acho que a inovação carece um pouco disso ainda, assim, ainda fica alguma coisa, tal coisa é inovação, tal coisa é inovação, e se ficou muito difuso esse conceito, e as pessoas têm realmente dificuldade, e é natural que hoje se associe isso à tecnologia.
Mas via de regra não é, né? A gente tem vários exemplos ao longo da história de iniciativas inovadoras que não tem, ou pelo menos não tem a tecnologia com a qual a gente convive hoje, né? Talvez tenham outras tecnologias que a gente hoje não considera tanto assim, né? Mas acho que isso é super importante, assim. Mas, assim, inovar, de uma certa forma, é fazer diferente, é quebrar paradigmas, é pensar diferente. Eu não gosto nem de da expressão pensar fora da caixa, porque eu acho que ela acaba distorcendo esse conceito. Eu gosto de pensar que talvez a gente tenha que pensar muito dentro da caixa, porque só conhecendo a caixa é que tu pode fazer diferente. Perfeito, é olhar para dentro, para fora. Então, assim, eu acho que a gente fica um pouco bitolado se a gente acaba associando tão simplesmente isso assim. Né? Então, eu costumo dizer que inovar é isso, é fazer diferente, é fazer rápido, sabe? É testar, é ousar, óbvio que com responsabilidade, com todas as premissas que a gente sabe que são importantes, mas se eu fosse resumir assim de uma certa forma, acho que passa por aí, sabe? Eu gosto, a Gabi tem uma frase ótima que ela ouviu sobre ótica e fibra ótica, né? Que a inovação é muito mais sobre ótica do que fibra ótica, né? Porque às vezes a gente tem que, sempre, né? A gente tem que mais ter visão, olhar para o mercado, entender o que as pessoas precisam, o que o consumidor precisa, do que necessariamente uma tecnologia. Obviamente, tecnologias são, né? A inovação também, mas a gente tem que estar sempre ligado, né? Que vale fazer um exercício, né? Se a gente olha, hoje a gente está muito cercado de tecnologia, né? Mas se a gente for olhar, a grande inovação na vida das pessoas, ela não está na tecnologia, ela está na forma diferente de fazer determinadas coisas. Sem dúvida. Né? Então, assim, a tecnologia é meio. Né? Isso é quase bordão, né? já virou lugar comum, mas é muito verdadeiro isso. Às vezes tem coisas que precisam ser ditas até para reforçar, né, os conceitos que são realmente verdadeiros. Né? Então acho que é muito isso. Eu me lembro de uma das primeiras entrevistas que eu fiz assim, com a galera da inovação e me deram um exemplo que eu achei sensacional. Assim, que foi quando eu comecei a entender que inovação estava muito mais ligada a um comportamento do que necessariamente ao conhecimento técnico de alguma plataforma ou de algum meio. A pessoa me disse assim, tinha uma marca que vendia bicicletas pela internet. E aí entregava na casa das pessoas e recebia o feedback e começou a receber muita reclamação da bicicleta chegar com alguma avaria, né, enfim, em relação ao transporte. E a marca, então, pegou essas reclamações e começou a tentar entender como que ia fazer diferente para sanar essa dor. E eles imprimiram, então, nas suas caixas, ao invés de uma bicicleta e a palavra frágil, televisores. E os carregadores, enfim, as pessoas que tinham contato com isso eram infinitamente mais cuidadosas com a entrega daquilo do que necessariamente se fosse uma bicicleta. E, de fato, as reclamações baixaram, assim, consideravelmente. Assim, é bem bobo, não tem nada de tecnologia, mas é realmente entender a necessidade, como vocês estavam falando, né? E pensar, entender o seu cliente e pensar de uma forma um pouco diferente, né? Assim, é um detalhezinho, às vezes. Mas é uma sutileza que faz total diferença. Faz total diferença. A Amy Webb, que é uma futurista, né? Não sei se você conhece. Que ela vai todos os anos no South by Southwest, esse ano eu fui, e ela falou sobre reperceber. Eu achei muito legal esse conceito, que a gente tem que, para pensar em tendência e futuro e previsão, assim, a gente tem que parar e reperceber as coisas. Às vezes é uma mesma coisa que tu tem que ir ali e ver de uma forma diferente, né? Tem um outro estudioso que ele diz, né, que a gente tem que estar preparado para aprender, desaprender e reaprender. Exato. Que é um pouco disso que tu está dizendo, né? Acho que esse é um grande desafio que a gente tem, sabe? Essa coisa muito dogmática, às vezes, que a gente vive, essa coisa muito, né, estática, não tem mais espaço hoje, assim. Tu tem que realmente estar aberto, tu tem que estar, né, com a tua visão realmente muito treinada para não cair em ciladas e acreditar em verdades absolutas que elas cada vez existem menos. Né? E como é que tu vê o mercado de comunicação aqui, Thiago? Porque, bom, comunicação é um dos segmentos que a gente vê mais transformação, assim, muito rápido e tá difícil de prever o que pode acontecer e difícil em qualquer setor. Depois da pandemia, acho que a gente ficou um pouco mais vacinado, né, com relação a isso. Mas como é que tu vê a comunicação, a inovação na comunicação?
Eu acho que é um desafio bastante grande, assim, a gente tem visto aí algumas iniciativas, esse é um tema que ele tem uma complexidade, porque assim, ao mesmo tempo que a gente vive um momento de muita pluralidade, onde todo mundo tem voz, onde todo mundo pode falar, onde todo mundo pode se manifestar, a gente que é profissional, né, e embora eu não esteja atuando, me coloco sempre nessa posição, a gente tem um compromisso com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente expõe, né? E eu acho que isso está um pouco difuso hoje, eu acho que isso é um problema. Né? Então, assim, a gente tem muitas plataformas, a gente tem muitas oportunidades, a gente tem novos modelos de negócios, a gente tem muita gente faturando alto, né, com a sua imagem, com a sua capacidade, com a sua influência, com os nichos que atua, né? Mas a gente tem pouca responsabilidade em cima disso, né? Então isso é uma coisa que de fato me preocupa bastante, assim. Eu acho muito legal o momento que a gente vive, mas eu acho que a gente ainda está naquela fase assim que as melancias estão se acomodando no caminhão, assim, sabe? Me parece que a gente ainda tem uma curva de aprendizado muito grande para lidar com essa junção entre a tecnologia, a inovação e a comunicação, para que ela aconteça da melhor forma possível, que ela atinja o público da maneira correta, para que ela tenha o seu papel social, o seu papel final, que é de levar a informação, levar o conteúdo, ou entretenimento, ou o que quer que seja, sabe? Então eu acho que a gente vive um momento muito legal, mas ao mesmo tempo a gente tem que refletir muito sobre ele, né, para que a gente tenha o melhor resultado possível desse momento que a gente está vivendo. Até porque a tecnologia nos trouxe muita coisa negativa também, né? E até, por exemplo, inteligência artificial, e a gente vê essa questão da deepfake, né? O perigo disso, né? Então, o que vai ser do jornalismo, né, com relação a tudo isso? Se a gente vai estar sempre combatendo a fake news, a desinformação, ou se a gente, né, vai continuar sendo curadores, assim, de... Eu brinco, eu converso muito em casa com a minha esposa, assim, ela não é jornalista, ela é advogada, só que ela viveu o jornalismo comigo, eu como repórter, eu como apresentador, eu como editor, eu como estudante, né? E muitas vezes ela olha uma coisa na televisão e ela diz, mas isso não podia antes, né? Isso não se fazia, né? Agora tudo que não podia se pode, tudo que não, né? Tudo se faz, acho que tem uma permissividade um pouco exagerada, sabe? E isso eu acho que está prejudicando muito a imagem dos profissionais, a credibilidade do conteúdo, né? Eu não gosto muito de ficar preso a questões assim tão restritas, tão rígidas, mas assim, eu sou de um jornalismo que primava por um padrão de qualidade. Hoje a gente vê cada vez menos isso, sabe? Menos compromisso, as pessoas querem botar no ar qualquer coisa para botar rápido, sabe? A questão de checar a informação está cada vez mais etérea, sabe? Eu me preocupo muito com isso porque eu tenho muito senso de responsabilidade como um profissional da comunicação, o papel que a gente tem enquanto sociedade, e eu vejo que isso está um pouco se perdendo, assim. Eu não quero ser o cara da velha guarda, né, que traz esse tipo de discussão, mas eu não consigo ver o jornalismo e a comunicação sem esse papel, sabe? E eu acho que esse cuidado é fundamental. Isso que tu falou de botar de qualquer jeito. Acho que a pandemia também trouxe isso, porque a gente entrou na casa das pessoas também, então ficou uma coisa com uma qualidade um pouco, né, uma estética diferente. Eu não vejo um problema, assim. Mas... Não, isso também não. Eu costumo dizer que a sujeirinha ela é bem-vinda, tá? Mas eu tô falando muito mais relacionado ao conteúdo do que a forma. A forma eu acho que ela é muito relativa, depende do teu público, do momento, do contexto. E a pandemia humanizou essa relação, né? Sem dúvida. Isso que eu acho, eu usei muito essa frase, assim, com a coisa das lives, das entradas, das reuniões, com barulho de cachorro, com bebê chorando. E tudo bem, né? Porque a gente invadiu, o trabalho invadiu a casa das pessoas, não foi o contrário. Não. Então, assim, que tem a cena clássica, né, do Daniel, da Jojo entrando ali ao vivo. Total. Maravilhoso, gente. E tudo bem, a gente brinca as nossas reuniões de pauta. Eu tenho um filho de 7 anos, ele levantava de manhã, eu estipulei um lugar na minha casa para trabalhar. Como todos nós, né? Ele levantava de manhã e sentava, ele era pequenininho,
mim e dizia assim, pai, qual é a reunião que nós temos hoje? que Eu pegava um fone de ouvido, botava no meu ouvido e o outro eu botava no dele. E eu tava fazendo reunião com meus clientes, com meus parceiros e tal, né, com a minha equipe, e ele participando junto. Gente, eu então... tive um filho na pandemia, né? Então, assim, eu cansei de fazer reuniões amamentando. Mexia um pouco na câmera, dizia, gente, eu vou mexer um pouco aqui, só porque, né? Claro. Não precisa, né? Não tem nenhuma vergonha disso, mas... Claro. O Pedro, inclusive, não precisa participar da reunião, então vamos preservar ele também. Mas enfim, Mas acho que é bom também, porque hoje a gente tem essa coisa do home office muito mais tranquila, né? Porque no início ficou aquela coisa de tensão e isso humanizou mesmo, como tu falou, né, Márcia? Mas vamos falar do South Summit, então? Vamos. Vamos lá. Mas assim, vamos combinar que o Thiago, eu vou fazer um reloginho. Se deixar esse assunto na boca do Thiago, nós vamos até amanhã falando. South Summit, então, bom, esse foi o primeiro ano, né, e vocês já estão a 1000 aí, nos bastidores a gente conversava aqui sobre o 2023 do South Summit, e o que tu pode adiantar pra gente, Thiago, o que vai ter de diferente? Olha, eu diria o seguinte... Só, pra quem nos assiste, e ou não é da área, ou não é de Porto Alegre, aqui no Sul nós recebemos em maio um dos maiores eventos de inovação do mundo, trazido da Espanha, um modelo trazido da Espanha, e Porto Alegre foi o cenário aí do South Summit Brasil, né, que juntou aí 16 mil pessoas num pôr do sol maravilhoso, né, um cartão postal da cidade, no Cais do Porto. E aí agora, então, o Thiago vai falar um pouquinho melhor sobre esse evento Márcia maravilhoso. contextualizou, muito obrigada. Maravilha, não. Realmente foi um momento muito especial da nossa cidade, assim, e eu particularmente tenho o maior orgulho de ter tido a oportunidade de ter participado disso, assim. Eu brinco, assim, Participado, tu foi bem modesto, né? Comandou aquele negócio, escolheu o lugar. Enorme. Mas é que Márcia e Gabi, o South Summit, a gente conseguiu transformar o evento praticamente numa causa. Né? O nosso presidente, ele é muito feliz, o José Renato, ele diz assim, se tem uma palavra que resume o South Summit, ela se chama colaboração. E o evento traduziu muito isso, assim, o volume de pessoas que participaram, que trabalharam para o evento acontecer, foi uma coisa brutal, assim, sabe? Começa na equipe, obviamente, mas assim, o governo do estado, né, liderou uma frente, assim, com maestria, a pessoa do secretário Cláudio Gastal. Eu sempre que tenho a oportunidade, eu faço questão de fazer essa referência, porque ele foi um monstro, como a gente diz, nessa relação governamental, né? A gente teve, né, o prefeito Sebastião Melo, assim, entregando a cidade para que o evento acontecesse, toda a sua equipe, o vice Ricardo Gomes, o secretário Vicente Perrone, enfim, é ruim citar nomes aqui porque a gente sempre vai deixar comete uma gafe, né? alguém de fora. Né? O empresariado entendeu a importância do evento e nos apoiou assim de uma maneira incrível, né? As startups, o ecossistema, o Pacto Alegre, a Aliança pela Inovação, né? A grande vencedora foi uma startup do interior do estado, assim, totalmente fora do eixo. Não, e uma adesão de todos os segmentos, todos os setores. Então foi realmente assim uma grande mobilização e por isso que eu digo que eu participei, né? Eu tenho muita consciência do meu papel nesse processo, e esse foi o grande barato do evento, sabe? A gente conseguiu dar o nosso molho, dar a nossa cara. Eu costumo dizer que a gente tropicalizou o evento de uma maneira que a própria fundadora Maria Benrumeia, ela ficou bastante impressionada com o que a gente construiu, o que a gente conseguiu fazer aqui, e a gente inclusive já conseguiu perceber no evento de Madrid, que foi logo depois, a nossa influência no evento de Madrid. Então isso foi muito legal de perceber. Poderia contar aqui para vocês N histórias que materializam muito bem isso, sabe? Então foi um momento especial, foi um momento único, mas foi um momento que coroou um processo que a gente está vivendo enquanto cidade, enquanto estado, sabe? A gente quando começou a discutir o tema do South Summit, a gente fez uma grande avaliação de como é que evento a gente queria aqui. Naquele momento não era o South Summit, a gente entendia que nós precisávamos de um evento. Por quê? Porque olhando qualquer ecossistema de inovação, e vocês estão acostumadas a viajar por aí, se a gente olha para Lisboa, se a gente olha para o Vale, que tem as suas características, a gente sabe, se a gente olha para Austin, que tu acabou de citar aqui, se a gente olha para Tel Aviv, enfim, qualquer um desses lugares que estão no imaginário do nosso espectador aí, do nosso ouvinte,
todos eles têm pelo menos assim 4, 5 características em comum. Então, o que é? Todos eles têm um governo muito alinhado com essa pauta da inovação, do empreendedorismo, da tecnologia, criando políticas públicas, incentivando, ou na pior das hipóteses, não atrapalhando, que a gente sabe que é uma grande que já é uma grande ajuda. Né? Mas isso é um cenário que a gente enxerga com muita clareza. O segundo ponto está relacionado à capacidade de formação de capital humano, com universidades de ponta, com pesquisa, com parques tecnológicos. Né? O terceiro pilar está muito focado no ecossistema em si, obviamente, com os empreendedores, com as aceleradoras, com as empresas, vamos chamar assim, mais tradicionais, não é o melhor termo, mas né, para o pessoal entender melhor. Todos eles têm muito acesso a capital, todos eles têm conexão global, né? E tem um evento global catalisador que acaba tendo um papel de reunir tudo isso, de ser um ponto de controle de tudo isso, de materializar tudo isso. Bom, a gente faz um corte e olha para a nossa realidade aqui. Bom, a gente tem o privilégio nesse momento de ter dois governos que estão olhando para isso com muita força, via governo do Estado e Prefeitura de Porto Alegre, isso é muito claro, né? Não estou aqui fazendo nenhum tipo de apologia, mas nem partidária, a gente tem que reconhecer, nós temos leis importantes, nós temos coisas importantes acontecendo para a inovação, empreendedorismo, enfim, em ambas as instâncias. Todos eles, olhando para nós temos as nossas universidades, a gente não precisa falar muita coisa, PUC, URGS, Unicinos, FEVALE, SPM, Ritter, né? Enfim, todos, pode falar as marcas, né? Não tem problema. Não, nenhum problema. Não essas marcas, aliás, se vocês quiserem patrocinar o programa, tá tudo certo. Oh, meu Deus, é só falar com o Farias ali. Tá tudo certo, o Farias adora arrancar uma API do pessoal. Então a gente também vive um momento muito positivo, né? A gente tem aí a URGS sempre como a principal universidade pública nos últimos anos, a URGS, a Unicinos e a PUC rivalizando entre as privadas, ou se alternando, primeira, segunda, terceira e por aí vai. Né? Quando a gente olha para o ecossistema, a gente vive um momento muito especial, né? A cena startup muito pujante, os nossos unicórnios aí cada vez mais consolidados, aparecendo, uma história bacana de empreendedorismo, com grandes marcas aí como Gerdau, como Randon, como Marco Polo, enfim, só para Tramontina, só para citar alguma, Panvel, Renner, né? São marcas que nos orgulham muito. Onde é que a gente começa a ter dificuldade? Primeiro, no acesso ao capital, porque o dinheiro não vem com tanta facilidade aqui para o Rio Grande do Sul, ele vai mais para o centro do país, quando vem e tal, e os nossos negócios ficam um pouco à margem disso. E esse tema da conexão global é um problema nosso. Como país, a gente é muito grande. Um garoto cria uma startup em Tel Aviv, se ele não pensar global, não tem startup. Ele não tem mercado para absorver o negócio dele. No Brasil, muitas vezes o mercado brasileiro se basta para determinados tipos de negócio. Então isso deixa a gente um pouco fechado. Então quando a gente encontra o South Summit, o que a gente encontra? A gente encontra um evento que se vale dos 3 primeiros pontos que eu trouxe aqui. Então, se vale das políticas públicas, se vale da universidade, se vale do nosso ecossistema, tá? Mas que tem o quê? Uma grande plataforma de fundos de investimento, ou seja, poderia nos trazer, nos aproximar pelo menos dessa cena do capital financeiro internacional, do venture capital, de tudo isso, e nos abre uma conexão global no momento que a gente cria um canal direto entre Porto Alegre e Madrid. Né? E obviamente que ele vem com toda essa capacidade de catalisadora que o evento mostrou. E foi isso que a gente fez. Né? Então, a partir desse grande estudo, dessa grande análise, a gente encontrou, entre vários eventos que nós olhamos, conversamos, o South Summit como um evento que poderia ser a peça que faltava aí no nosso quebra-cabeça enquanto ecossistema. E é isso que a gente acabou vendo, porque a gente em menos, por exemplo, de 60 dias, a gente já pôde celebrar o primeiro deal, o primeiro acordo, né, que surgiu, né, acontecendo, ontem eu entrevistava o Felipe Diesel, assim, para um lançamento da nossa competição de startups, e ele me dizia, Thiago, o South Summit mudou a nossa vida, a gente chamou a atenção, a gente começou a fazer os pitches, foi passando, né, nas fases da competição, daqui a pouco a gente se reuniu com o pessoal de Corporate Venture do banco, e em 3 horas a gente estava com o timesheet pronto e para assinar um contrato, e agora estamos aí com um investimento aí na ordem de $1 milhão para fazer o nosso negócio. Uma fintech voltada à educação financeira de crianças, né, de Santa Rosa. Né? E que chega ao South Summit com uma história maravilhosa, né? Não, interior do estado, não, gente,
lá do outro lado, né? Porque Santa Rosa é longe pra caramba da capital. Eu nessa entrevista, eu pergunto pro Felipe, né? Tá, Felipe, e ele é um cara espetacular, é um baita papo, até recomendo, tá? Uma conversa para vocês boa. Aqui. Eu acho que é uma boa pauta. E eu disse, tá, mas como é que tu chegou no South Summit? Como é que foi tudo isso, né? Mas, Thiago, sendo muito sincero contigo, a gente jamais pensou em ganhar a competição. A gente, como toda startup, trabalha na lógica da escassez. E escassez de grana é a principal. E a gente sabia que no South Summit teriam os grandes fundos de investimento. A gente tinha essa percepção, já tinha ouvido falar no evento de Madrid e tal, mas a gente não tinha grana para comprar o ticket. E a gente sabia que comprando, se inscrevendo na competição, se a gente fosse finalista, a gente ganhava o ticket. Nossa, né? E assim olha eles só, chegam um objetivo bem menor, e assim né? eles chegam, aos pouquinhos, eles chegam no South Summit e terminam esse processo como os grandes. Então é muito legal, né? Eu me arrepio toda vez que eu conto essa história, porque é para isso que a gente trabalha, é por isso que a gente existe, é por isso que a gente fez todo esse movimento aí, é muito bacana. Em nível assim de Brasil, como é que tu acha que o Rio Grande do Sul tá hoje? Nós somos referência sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente olha para esse recorte que eu acabei de relatar para vocês, né? A gente não encontra a gente brinca essa tempestade perfeita como a gente encontrou aqui, né? A gente tem, por exemplo, tu pega um estado como São Paulo, que, enfim, o tamanho que tem, a pujança que tem, o acesso que tem, o PIB que tem, mas é muito grande, né? Então as coisas nessa escala às vezes são também um pouco mais complexas. Outros estados não têm vamos dizer assim, a mesma característica do ecossistema, as mesmas vocações, né? Outros não estão vivendo o momento que a gente está vivendo de alinhamento entre os atores, o que é muito importante, ainda mais no nosso caso, que a gente vem de uma cultura muito combatida, muito dividida, né? O gremista colorado, chimango, maragado, gosta desse, eu gosto daquele. Isso é uma coisa que faz parte da nossa cultura, mas graças a Deus nesse cenário... O Brasil reclamando da polarização da política, mas a gente... Acho que sempre teve, a gente convive com isso, ó. Mas graças a Deus, quando a gente fala de inovação, de tecnologia, de empreendedorismo, isso está diferente. Isso é o mais Isso está diferente. Então isso é muito importante, né? Então assim, eu acho que a gente vive um cenário muito especial, muito especial. Imagina, eu estou pelo menos há uns 20 anos, né, atuando nisso, e eu brinco que eu virei militante da causa, independente de qualquer coisa, né? E quando eu comecei a me envolver com esses temas, as pessoas não se falavam, eu não podia te contar uma ideia porque tu podia roubar a minha ideia. Aquela lógica do que o pessoal brinca, né? Do quanto eu ganho, quanto tu ganha, quanto nós vamos ganhar e tal. Isso era real. E hoje não, hoje a gente consegue colaborar, a gente consegue competir, a gente consegue entender que tem espaço para todo mundo, né? Então, assim, eu acho que o nosso momento é muito especial, e eu não vejo isso em outros estados no mesmo contexto. Tem fortalezas muito grandes, a gente tem uma cena incrível em Minas, uma cena incrível em Pernambuco. Agora há pouco tempo a gente lançou o programa de embaixadores do South Summit, onde a gente selecionou um conjunto de lideranças nacionais para nos apoiar, para conversar com as comunidades, e me aproximei inclusive de outras comunidades, conheci o Tucuju Valley, que é lá no Amapá, na floresta amazônica e tal. O que os caras estão fazendo lá é algo inacreditável, assim, mas numa condição de incerteza total, assim, uma escassez total. E os caras hoje estão desenvolvendo soluções de biotecnologia, vendo como é que incluem a floresta nesse contexto. Demais. Muita coisa bacana, né? Como diz o líder deles, eu nunca vi a tecnologia e inovação desmatar, sabe? Então, assim, é disso que eles estão vivendo e olhando muito para isso, sabe? Então, a gente tem muita coisa bacana acontecendo de norte a sul do Brasil. Né? Mas aqui, especialmente, a gente está vivendo a nossa tempestade perfeita, eu não tenho dúvida disso. Ótimo. Não, e a gente tava numa sede de evento, eu acho. Aqui tu atribui, assim, todo esse sucesso do South Summit, tu acha que é essa sede por contato, networking, ou realmente esse ecossistema que tava faltando isso para esse ecossistema de inovação aqui? Eu acho que a gente conseguiu mostrar que existia essa carência, né? Assim, se a gente olhar em termos de Brasil, em termos de América Latina, inclusive, não existe um evento como o South Summit, nós não temos nenhum evento global, né, com essas características.
né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que o grande segredo, a gente já falou aqui, foi que o evento era de todos, sabe? O evento, ele cada um tem o DNA de cada pessoa que quis ajudar, ou que se dispôs a ajudar, Sim. ou que foi lá, né? Deu um pouquinho de si para a construção do sucesso que foi o evento, sabe? Eu acho que esse foi o grande segredo. Ele não era do Thiago, da Gabi, não, ele era de todo mundo. Eu acho muito legal que, assim, a Gabi esteve lá, né, no South Summit. Foi muito legal. Bom, Thiago, evidentemente, eu estive lá fazendo eu me mudei pra lá. Eu ouvi isso de algumas pessoas. Não, eu tô morando aqui no Cais. Mas assim, eu estive lá também nos 4 dias full time, com toda a parte de cobertura em tempo real que a gente fez. Inclusive, quem quiser conferir, a gente vai deixar o link aqui embaixo também na descrição com toda a nossa cobertura. A gente gerou... Mais de 40 reportagens, né? Esse é o número, né? O pessoal aí, qual foi? 44? Farias vai comentar. 43. 43 matérias em 4 dias de evento. 4 dias, né? 3, desculpa. 3. Que aumenta ainda a minha produção. 3 dias de evento, nós produzimos 43 matérias sobre tudo que acontecia, que a nossa equipe enxergava lá do South Summit. Então, fazendo essa cobertura e entrevistando muita gente, porque... Vamos pensar aqui que para 43 matérias a gente precisa pelo menos de 43 pessoas. Sendo que algumas matérias a gente ouvia mais de uma pessoa. E a gente escutava muito que o South Summit era a cereja do bolo, na verdade. Porque quando muita gente achava que, então a inovação vai vir para Porto Alegre. O South Summit bota Porto Alegre no mapa da inovação. Não. A gente já tava. A inovação já vinha, pelo menos na última década, no mínimo. O Thiago falou em 20 anos militando pela causa, né? Eu tô botando aqui, sei lá, a última década, que foi talvez mais efervescente o tema da inovação percorrendo em outras áreas que não sejam tecnologia. Talvez esse tenha sido o grande ganho da última década, é a inovação conseguindo essa penetração maior nas suas áreas. E o South Summit vem para coroar o gaúcho, que na verdade, né, era um evento, a gente teve muita participação internacional, né, Thiago? Mas coroando a cidade com essa efervescência da inovação. Com todos aqueles iniciativas, né? O Instituto Caldeira também, enfim, uma galera aí lutando pela causa, então... Eu acho que é bem por aí, sabe? Eu acho que a gente conseguiu um acúmulo aí nos últimos anos muito importante e é isso que permitiu e isso que despertou o interesse do South Summit de vir para cá, né? A Maria, fundadora, assim, ela ficou encantada com esse cenário que a gente tinha, com as coisas que a gente apresentou para ela, com as perspectivas que nós temos aqui de novos negócios, de novas oportunidades, de investimento, enfim, toda a cena de inovação, né? Mas isso é uma caminhada que começa, por isso que eu digo muita gente, né? O South Summit, ele tem realmente, ele materializa muita coisa, né? Ele dá um fechamento para uma série de movimentos, né? Em espanhol eles brincam que a guinda del pastel, né? E o ex-governador Eduardo Leite usava muito isso também, mas eu acho que esse é o grande ponto, assim, as coisas, a gente tinha um cenário muito favorável, as coisas vinham acontecendo, mas a gente tem muito aquela síndrome do vira-lata também, que acaba acometendo muitas pessoas. E não, cara, ontem eu estava num evento da Abrad, que é a Associação Brasileira de Agentes Digitais, e o presidente da Abrad dizia o seguinte: cara, o South Summit me fez ficar com a sensação de que eu não preciso sair daqui para ver um grande evento de inovação. Sabe? Não, nem a chuva afastou as pessoas. É verdade. Eu tenho um grupo de pessoas que foram pro SXSW de vários estados aqui do país, e várias vieram, mulheres, né? Várias vieram pra cá pra vir no South Summit. Falaram super bem. Não, eu dei uma entrevista para uma revista do centro do país, e ela me perguntou, assim, a pergunta dela foi no primeiro dia, que foi o dia mais crítico da chuva, obviamente. Sim, claro. E tal, principalmente aquela chegada que o pessoal estava ansioso, todo mundo chegou na mesma hora e tal, foi realmente um momento bem complexo. E ela me chamou, eu queria falar contigo sobre os problemas e tal, e ela disse assim: Thiago, mas me explica uma coisa, eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo aqui, porque olha as pessoas na chuva pisando, de poça d'água, com um sorriso estampado no rosto. Aí eu falei assim: não, é que as pessoas entenderam o que está acontecendo. Quem entendeu o que está acontecendo aqui
isso é um mero detalhe. Sim, né? claro. É uma mera circunstância. E foi isso que a gente viveu, assim, um conjunto de pessoas que eu diria que só quem viveu, só quem esteve lá, sabe o que foi, o que significou. Tipo Planeta Atlântida, assim, né? Só quem vai Só quem vai sabe. E qual, Mas uma qual a possibilidade energia que tinha ali, né? de tu ouvir pessoas inspiradoras e conteúdos legais. Isso não tem preço, né? É muito bom. E isso fez muito parte da nossa construção do nosso South Summit, né? O foco do evento, ele é fazer negócio, né? Ele é um evento que tem no seu DNA a conexão entre startups, fundos e empresas, né? Para isso que ele existe. Mas a gente entendia na construção da edição brasileira que a gente precisava trazer algumas coisas que são mais caras para o público latino-americano, e o conteúdo é uma delas. Né? Nós e todos os nossos parceiros de blog gostam de chegar, ouvir, fazer uma selfie, levar o livro para pegar um autógrafo, sabe? E isso são coisas que fazem parte da nossa cultura, né? E a gente conseguiu trazer nomes aí de referência para o evento, foram 546 palestrantes, 50 deles internacionais, então assim, realmente o conteúdo foi um ponto alto, sem falar nas coisas mais nichadas que a gente teve. Então a gente teve projetos sociais dentro do evento, a gente teve bate-papo com apenados do sistema prisional, a gente teve startups oriundas de comunidades carentes, fazendo pitch para fundos de investimento gigantes, assim. Então a gente oportunizou uma série de coisas que talvez só um evento como o South Summit seria capaz de oportunizar. Eu tenho ouvido relatos assim incríveis, assim, de patrocinadores que me dizem assim: não, Thiagão, eu vou continuar no South Summit porque os negócios que eu fiz no South Summit me permitem estar com vocês pelos próximos 3 anos. Né? Outras marcas assim super, né, importantes, assim, cara, foi o evento mais incrível que eu vivi na minha história recente. Assim, nós tivemos 40 mil contatos. Pensa, num público de quase 20 mil pessoas, 40 mil contatos, é como se cada pessoa fizesse pelo menos 2 contatos. Num evento de conexão, isso é um número absurdo. Claro. Nós tivemos 2.500 reuniões one-to-one dentro do evento, e é contabilizada, porque a gente tem um aplicativo e tu marca pelo aplicativo. Então a gente sabe o que aconteceu. Eu o aplicativo faz pouco tempo, assim. Porque... Não devia, porque continua ativo e tu continua podendo fazer conexões. Olha ali, só. Falar com as pessoas. Então, vamos saber, gerar porque eu ia dizer, porque o South Summit, para vocês entenderem, o evento é uma parte do processo. Sim, tá? Eu vejo na newsletter também várias... Mas o South Summit é uma grande plataforma de negócios. Então, ela funciona 365 dias por ano, né? Então, a gente está sempre gerando conteúdo, gerando conexões, gerando oportunidades, né? Tendo novos materiais. Agora, a gente está trabalhando aí bastante forte na próxima edição, vem bastante coisa bacana por aí. Lançamos ontem a competição de startups, né? Então, o ano passado já foi um sucesso, tivemos 1.000 startups de 76 países, né? 50 países praticamente tiveram em Porto Alegre, né? Entre as 50 finalistas. Então, assim, a gente lançou num dia, na noite já tinha 150 startups inscritas, assim. Muito legal. Então é uma coisa assim impressionante, né? E tem muita coisa boa vindo por aí, vão ter eventos paralelos, eventos sociais, eventos culturais, a gente vai ter gente nova na programação, gente muito grande. Vai mudar o lugar, não? Não. Temos uma aí, maravilhoso. Não, assim, hoje eu diria que é impensável falar em South Summit sem falar do Cais. Maravilhoso. Então, aquele último dia com aquele pôr do sol. Foi um grande cartão postal do evento. Foi maravilhoso. Estamos na hora, infelizmente, mas... Tem que fazer outro. Então, mas o South Summit, ele tá chegando em março, né? Como é que é, Thiago? 29, 30 e 31 de março. 29, 30 e 31 de março, no Cais do Porto. E competição de startups abertas, startups que quiserem, abertas. Se estiverem assistindo e quiserem participar da competição, assim como fez a Yours Bank. Mas vai até quando as inscrições para saber? Até dezembro. Não, então quando ele for pro ar... Em breve inicia a venda de tickets também, tudo. Então mas quando chegar mais perto do evento, o Thiago volta, então, né? A Gabi também, pra gente falar um pouquinho mais. Então, eu preciso me despedir de vocês. Muitíssimo obrigada por aceitarem bater esse papo com a gente. Agradeço também a nossa audiência que está aí conferindo mais um conteúdo. Por falar em quem está conectado conosco,
Vamos deixar o like. Se inscreva no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho pro YouTube te avisar quando tiver Faz conteúdo tudo novo. que tem que fazer. Faz tudo que tem direito. Compartilha com a galera da inovação e da protocolo, comunicação. né? Cumpre o protocolo, já que estamos aqui no YouTube pra isso. E já sabe, toda semana, 2 novos convidados, um entrevistador, um sabatinado. Esse foi mais um Fala Mercado. Até semana que vem.